os desafios da educação dos novos governos pós-eleições 2018, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E são nossos convidados o professor de Ética e Filosofia Política do Departamento de Filosofia da USP, Renato Giannini Ribeiro, que foi ministro da Educação no governo Dilma Rousseff, e o educador e deputado estadual do PSOL, Carlos Gianazzi, reeleito com 218.705 votos, o terceiro deputado mais votado em São Paulo. Parabéns, deputado. Obrigado. Pela reeleição. Eu sempre digo aqui que a reeleição é a subscrição do seu eleitor pelo trabalho feito. Parabéns. Obrigado. E muito boa sorte. Bom, vamos começar com o assunto da hora, que é a escolha do ministro da Educação no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. E ele havia feito aí a indicação do nome de um diretor do Instituto Ayrton Senna, Mozart Neves Ramos, e houve uma reação muito forte da Frente Parlamentar Evangélica, que não aceitou esse nome, e sob várias alegações, dentre elas que ele não seria afinado com aquele projeto Escola Sem Partido. Bom, e também não foram consultados. A Frente Parlamentar Evangélica parece que estaria ali meio melindrada, a frente que os evangélicos que apoiaram Bolsonaro durante a campanha, etc., estavam se sentindo excluídos. Uma questão política. Encerrou esse assunto do tal do Moza, já apareceu um outro nome, um procurador, e também, mas não foi convidado ainda, e a polêmica está muito grande, e com investida de todos os lados, muito mais de aliados do próprio presidente eleito do que de adversários. E aí eu quero ouvi-los sobre isso, começando com o ex-ministro da Educação, Renato Giannini, que é assim do critério para a indicação de um nome para a pasta da educação. É um critério político ou deve ser um critério que envolva também os aspectos técnicos que envolvam essa pessoa, a qualificação do ministro para o exercício do mandato? Olha, educação é uma área na qual o Brasil chegou a um grande consenso. Um grande consenso que ia para além da oposição PT, PSDB, a maior parte dos partidos, significa que muita gente concluiu, primeiro, que você tem que melhorar a educação básica. Para melhorar a educação básica, você tem que mexer em tudo, desde a sala de aula, o acesso, a merenda, até, sobretudo, a formação do professor, a atratividade da carreira. Então, muita gente trabalha nisso. O Mozart Neves Ramos, que foi reitor da Federal de Pernambuco, que foi secretário de Educação de Pernambuco, já foi convidado a vários cargos no governo federal de distintos partidos. O Mozart era um nome que trazia uma inspiração. Quer dizer, para mim foi uma surpresa, falando, um governo que está tendo escolhas tão ideológicas, tão políticas, você chamar uma pessoa que é um especialista em educação, me encheu de alegria, mas ao mesmo tempo isso destoava muito do que estava acontecendo, tanto que essa reação violenta dos grupos ditos evangélicos cobre uma parte dessa religião, cobre essa religião inteira, mas essa reação violenta não me surpreendeu. Não me surpreendeu porque realmente, se você olha a pauta, o programa, o plano de campanha do candidato que foi eleito, o presidente Jair Bolsonaro, você vê que é um plano muito receoso da educação. É uma coisa que eu nunca vi nesses últimos anos no Brasil, de ninguém. Todo mundo dizendo que a educação é fonte de esperança, etc. Se olha o programa deles, é medo da educação. Que a educação vai doutrinar as pessoas, que a educação vai fazer os meninos brincarem com um brinquedo de menina, etc. Isso é uma coisa que é nova, é surpreendente, é excepcional, e é muito pena que nessa área o presidente eleito não tenha seguido sua primeira ideia de chamar a Viviane Senna, chamar Mozart, e de realmente fazer uma diferença positiva. Bom, e vai que de repente ele reconsidere, né? Porque ele já andou voltando atrás, assim, recuando de propostas que pegaram mal, que houve reação, depois a coisa não aconteceu. Quer dizer, ainda existe uma chance, quem sabe. Mas, deputado, essa questão da polêmica em torno desse projeto, a Escola Sem Partido, e o curioso é que está aí é um projeto, né, que pretende combater aquilo que está sendo chamado, que o cunho ideológico em sala de aula, que não pode, etc., fazer a cabeça dos alunos, etc. e tal. E, ao mesmo tempo, a reação
ela tem na base o cunho ideológico, é a escola como partido que eles estão propondo. O senhor concorda com isso? Que está havendo contradição nessa polêmica toda? Aqueles que são a favor do projeto Escola Sem Partido, agora rejeitando um nome que foi apresentado, os argumentos é de quem defende escola com partido. Exatamente. Eu acho, Maria Lídia, que é uma grande contradição. Até voltando nesse tema que você levantou do possível novo ministro da Educação, vai ser muito difícil o Bolsonaro achar uma pessoa séria para conduzir a pasta da educação, porque, como disse o professor Janine, o programa do Bolsonaro é horrível. Ele fala contra o Paulo Freire, contra a educação de gênero, a diversidade sexual. Ele fala em educação à distância já no ensino fundamental. Isso está no programa dele. Um educador sério jamais aceitaria colocar esse programa em prática no Brasil. Então vai ser muito difícil ele achar uma pessoa séria que coloque em prática um programa como ele. E esse projeto Escola Sem Partido é um projeto inviável na prática. Os militares tentaram fazer isso durante todo o regime militar, de 64 a 85, com a educação moral e cívica, com a SPB, com a EPB nas universidades, e não conseguiram, mesmo com uma doutrina de segurança nacional, uma ideologia de segurança nacional, eles não conseguiram. Eles mentem, não há doutrinação nas escolas, isso é um absurdo. Na verdade, esse projeto, ele serve mais para encobrir as verdadeiras causas da crise educacional do Brasil, que é a questão do acesso, da permanência, da qualidade de ensino, da falta de valorização dos profissionais da educação, dos professores. Mas o senhor acha que há essa percepção, esse outro lado que o senhor está colocando aí, há preparo técnico para elaborar um programa assim, com uma visão educacional técnica, ou existe aí uns fantasmas que ainda subsistem no Brasil e que não são exclusivos dessa equipe do presidente eleito? Muita gente acaba concordando. Não, o professor não pode. Muitos pais costumam ir às escolas quando entendem que um professor ultrapassa uma determinada linha daquilo que eles pensam ou que eles acreditam. Não há necessidade de uma nova legislação sobre isso, porque já há legislação. Esse é o projeto que está lá na Câmara Federal e ainda vai ter mais debate e ser votado, porque não foi votado. Né? Qualquer pessoa pode reclamar em relação a isso, uma escola procurando a direção, a coordenação da escola, esse debate já existe. Sim, mas na questão das ideias, no plano das ideias, por ter aí uma base ideológica mesmo. Por isso que eu falei de escola com partido, escola sem partido, que tem aí no bojo uma grande contradição. Sim, quando um líder religioso ontem disse que a questão da educação do MEC era uma questão mais importante para eles, porque é uma questão ideológica, ele entregou tudo que eles querem ideologizar o que não deveria ser ideologia, que é a educação. Agora, o que me chama muito a atenção, me deixa triste, é o seguinte: o grande ator ausente na discussão da educação básica são os pais. É uma discussão que tem os diretores, quem trabalha na educação, tem as famílias, tem os governos, tem os donos de escolas privadas, tem um monte de atores, mas quem é mais silencioso são os pais, que são quem deveria participar, quem deveria atuar, seja por pais e mestres, seja mesmo cobrando uma melhor educação, cobrando melhores salários, cobrando de todo mundo. Acho que o pai devia cobrar dos professores, devia cobrar dos governos, cobrar dos diretores. No entanto, quando se tem uma mobilização dos pais, é em cima de um factoide dessa pauta da escola sem partido. Que não por acaso, quando que essa pauta começa a crescer? 2013, mais ou menos. Quando o Plano Nacional de Educação estava em discussão no Congresso desde 2010, então em vez de discutir coisa importante, por exemplo, vamos aprovar no PNE a redução gradual do tamanho da sala de aula. Seria uma coisa muito boa. Chegar a 20 alunos por aula, como é em país desenvolvido, em vez de 40, digamos. Ou então, vamos colocar um segundo professor durante o tempo de alfabetização, porque é crucial a alfabetização adequada das crianças e é uma coisa que fracassa. Em vez de discutir isso, ficaram discutindo escola sem partido, ideologia de gênero, são questões muito secundárias. E de onde vem esse medo, hein? Eu acho que é... Não, eu falo aí, eu já nem estou falando das pessoas que estão
mais ligadas ali à composição do governo e que têm uma questão política de fundo. Mas eu falo nas famílias, nos brasileiros que concordam com isso. Mas é uma pequena parcela até insignificante da população, e eles exploram isso, é insignificante. Eu sou professor, diretor de escola pública, isso não existe na realidade, é um pequeno agrupamento social, né, saudoso ainda da ditadura militar, que vive esses fantasmas. Também, não aquela tem. Questão de gênero, não pode são falar de sexo, as igrejas mais etc. fundamentalistas. Tem muito pai que não quer. Isso quem faz sou eu, em casa, mas a igreja eu que não ensina ensino. Sexo. Menino vai para a escola para estudar, não é para aprender. Mas sabe? A escola não são faz, argumentos que a gente ouve de alguma forma recorrente. Sexo, ela não faz doutrinação sexual, isso não existe nas escolas. O máximo que existe é uma orientação sexual, informação, né? E consta inclusive nos parâmetros curriculares do MEC, do Ministério da Educação, desde os anos 90, desde a época do Fernando Henrique Cardoso. É algo até já velho na política da educação brasileira. Então, isso é um atraso, esse debate para o Brasil. O Janine falou bem, eles não tocam nos outros temas mais importantes, como o financiamento da educação. O Brasil não investe nem 5% do PIB ainda em educação. Ótimo falar nisso. Né? Então, nós temos... Onde estão os defensores da escola sem partido? Eles estão tão preocupados com a educação que eles não falam sobre essa questão do número de alunos por sala, a superlotação de salas, a degradação das escolas, os baixíssimos salários dos professores. Aqui em São Paulo, um professor com 15 anos de experiência, com mestrado na USP, ganha R$2.000 por mês. Essa preocupação não existe. Né? Agora, professor, foi ótimo, porque eu li seu artigo hoje, que foi publicado na Folha de São Paulo, naquela página Tendências e Debates, e o destaque era exatamente que as principais publicações de economia em todo o mundo destacam que o principal fator para o crescimento da economia é a educação. Isso. E que aqui no Brasil nós não temos evidência de que nem na equipe agora, nós estamos falando do governo que está sendo formada uma equipe, na equipe de Paulo Guedes, dos nomes importantes que ele já indicou, que eles estejam estabelecendo esta relação da educação com a retomada do crescimento da economia, o investimento na educação como um princípio. Ainda não há um indicador disso. Eles não pensam assim ou não sabem, professor? Eu acho que não pensam assim. Eu falei de publicações liberais, começando pelo Banco Mundial. Quer dizer, eu recebo a newsletter do Banco Mundial, todo mundo pode receber. Só você entrar no site, toda semana recebe. O que eles destacam? Como está indo a educação no lugar, como está melhorando o nível de vida, etc. Dentro de uma economia liberal, que você poderia até chamar de direita, entre aspas, mas que vê a valorização das pessoas, a igualdade de oportunidades para todos como questões muito importantes. Aqui, esse assunto é extremamente ausente. Se discute previdência social, se discute reforma trabalhista, se discute flexibilização, é a agenda que a economia coloca, mas não se discute como você vai melhorar os alunos na educação e fazer que eles tenham mais oportunidades de vida depois. Que é a qualificação das pessoas. Esse é um problema. Que junta com outro, a gente estava falando da família, junta com outro problema sério, que é o seguinte: as pessoas não têm muita noção do que é educação. No fundo, é muito isso. Chega uma campanha eleitoral, saúde rouba a cena da educação fácil, porque as pessoas sabem quando estão doentes ou quando acreditam estar doentes. Eu acho que o brasileiro tem um pouco de exagero nisso. Ou acho que a educação é aprender 2 × 2 = 4, aprender a escrever, ler e escrever e só. O menino vai lá para estudar. Mas as pessoas não percebem que educação é muito mais que isso e que educação é uma avenida de oportunidades para as pessoas. E então, a reivindicação que você tem de curar da doença não tem equivalente sobre a ignorância. Eu costumo dizer que ignorância não dá sintoma, não dói o dedo quando você é ignorante, por exemplo. Então, se a ignorância fosse sintomática, as pessoas iriam atrás de melhorar a educação. Então, todo esse raciocínio, vamos dizer, fora do Brasil, dos economistas, e no Brasil, dos economistas da educação também, mas que são uma minoria, esse raciocínio é um raciocínio já um tanto sofisticado. Por isso que os nossos economistas, que por sua vez, apesar de falarem tanto mal do governo, eles querem o governo para eles. Eles querem ter o Banco Central, querem ter o BNDES, querem ter as repartições do governo.
Então, para fazer a economia privada, eles sentem que querem controlar o Estado. É muito diferente de uma posição que você diz, vamos educar as pessoas vão enfrentar a vida. Bom, agora tem um outro assunto que é uma outra questão que eu gostaria de ouvi-los, que é a ideia da redução dos ministérios com a fusão de alguns ministérios, dentre eles cultura, esporte, fusão com o Ministério da Educação. Eu quero ouvi-los sobre isso. Faz sentido? Acho que eu vou começar porque eu estive lá, então eu vi de dentro. Eu diria o seguinte, no MEC não cabe mais uma agulha, sabe? Se você no MEC tentar colocar alguma coisa a mais, por exemplo, a cultura, o esporte, ele explode, porque ele é muito grande. E ele tem que ser grande. Ele lida com o quê? Com 8 milhões de alunos do ensino superior, lida com 30, 40 milhões da educação básica, lida com milhões de professores, mesmo que ele não seja quem responde diretamente porque a educação básica é estadual e municipal, ele tem uma responsabilidade muito grande, não cabe mais coisa. Por outro lado, a ideia de tirar o ensino superior do MEC, colocar junto com ciência e tecnologia, que alguns países fazem, e foi aventada aqui, no Brasil ela me parece uma ideia ruim. Porque, primeiro, você tem que fazer um ensino superior, dialogar com a educação básica, até para melhorar a formação dos professores. E segundo, porque a pesquisa, no fundo, é uma coisa muito delicada, que necessita ser tratada com luvas de pelica. Você não pode misturar, vamos dizer, o que você tem, 15 mil pessoas que são reconhecidas pelo CNPq como pesquisadores no Brasil, talvez isso. Você não pode misturar isso com 8 milhões de alunos do ensino superior, entende? Você afoga a pesquisa numa massa muito grande. Então, é melhor o MEC estar como está. Sim. Assim, e no seu entender, deputado, é bom para o Brasil que haja essa fusão esporte, cultura e educação? Não, eu acho péssimo, até porque esse é um debate já superado há mais de 30 anos, né? Porque a cultura já esteve junto com a educação e nós já superamos isso. Nós criamos o MINC, né, no governo depois da Nova República, então já é um debate superado. Acho que é pura demagogia, puro populismo do governo Bolsonaro. Na verdade, ele tem outras intenções quando faz isso, quando tentou fundir o Ministério da Agricultura com o meio ambiente, na verdade, para sufocar o movimento ambiental, agilizando as licenças ambientais, atendendo os interesses do agronegócio, entendeu? Então, eu acho altamente desnecessário isso, seria muito ruim para a educação, essa fusão, são áreas diferentes. Eu acho que, como o nosso ministro disse aqui, eu acho inviável isso. É muito específica a questão da educação e da cultura, também são orçamentos diferenciados. Então, nós somos totalmente contra essa fusão. Bom, eu agradeço muito ao senhor, é inacreditável, mas o nosso tempo terminou. Nossa, já e nós vamos retomar. Eu só queria dizer o seguinte, só complementando, a educação é muito importante do ponto de vista econômico, mas ela é muito importante do ponto de vista da formação para a cidadania, né? E nós defendemos uma educação emancipadora, libertadora e crítica. Agora, esse projeto Escola Sem Partido vai na contramão do aluno livre que nós queremos formar. Nós voltaremos a esse assunto, eu não tenho dúvida, espero que vocês voltem aqui. Muito obrigada, uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite, obrigada. Luciana.